Aleluia, aleluia. Você pode entoar um cântico ao Senhor nessa noite, espontâneo, como nós ouvimos mais cedo. Aleluia. Ora manana masira nanamaro shambramana. Aleluia. Ora manene masanda levra. Ora mashira nanara masa. Rambana shira ramando ramama ramanire levranana. Orina andre beni sharanana nabarana ramana. Ramama masara basara bagando ramana delina. Queridos, eu amo conferências, não é assim? Conferência de adolescentes, conferência de jovens. Isso me faz voltar no tempo, né? No túnel do tempo, porque foi em conferências assim que Deus lidou com o meu coração, foi em conferências assim que eu fui alcançada, foi em conferências, em atmosferas assim que Deus começou a ajustar coisas no meu coração. Foi em conferências assim que Deus falou comigo de promessas que hoje literalmente estão se cumprindo na minha vida. Foi em conferências assim que Deus falou com o meu chamado, a respeito do meu chamado, a respeito da minha vida com Ele. E sabe, talvez você tenha vindo para cá nessa noite a convite de alguém, você nem sabe porque está aqui, mas deixa eu te dizer, o Senhor vai te pegar nessa noite. Aleluia. Aleluia, Ele já começou. Falei para Marcos, flua, meu irmão, vai, não precisa de mim não, vá, você está indo bem, né? E eu sei que o Espírito Santo já começou a ministrar o seu coração, a fluir no seu coração. E eu creio que eu quero compartilhar com você nessa noite algo da parte de Deus, que Ele compartilhou no meu coração para a tua vida. Você pode se assentar nesse momento. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Aleluia. Eu vou pedir aos meninos para descansarem um pouquinho. Mas daqui a pouco eu vou pedir para vocês subirem. Eu vou precisar da sua ajuda, amém? Muito obrigado, glória a Deus. Jeremias capítulo 1.
Aleluia. Jeremias, capítulo 1. Versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Como eu disse, eu amo ajuntamentos desse tipo, porque foi em ajuntamentos assim que eu fui alcançada, em ajuntamentos assim que Deus falou comigo, em ajuntamentos assim que Deus lidou com coisas, ajustes que precisavam ser feitos no meu coração. E foi em ajuntamentos assim que o Senhor falou de promessas que na época eram grandes demais, difíceis demais, impossíveis demais para serem ou para acontecerem. Mas quando você permanece fiel ao Senhor, você vai desfrutar também da fidelidade dele. Amém? Aleluia. Jeremias, no capítulo 1, você conhece muito bem esse versículo. Diz assim, o Senhor falando para Jeremias, ele diz no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Então nós percebemos aqui, apesar de Jeremias ser ainda muito jovem, muito novo, ele entendia que ele era uma criança. Mas eu queria que você prestasse atenção no que Deus disse para ele. Quando Jeremias disse, eu sou uma criança, Deus disse para ele, não diga que você é uma criança. Amém? Ou seja, nunca é cedo demais para você entrar no plano de Deus para a sua vida. Aleluia. Obrigado por um aleluia lá atrás. Foi quase da mesa de som, muito obrigado. Vou repetir. Nunca é cedo demais para você entrar no propósito e o plano de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém. Pode ser que você seja uma criança em idade, mas Deus não te vê como uma criança. Amém? No momento que Ele chama você, no momento que Ele consagra você, no momento que você aceita a Jesus, Deus, Ele não vê aquilo que você é no natural. Deus, Ele vê já um produto final. Deus, Ele já vê aquilo que Ele te chamou para ser. Aleluia. Vou repetir, Deus já te vê como Ele te chamou para ser. Aleluia. Então mesmo Jeremias sabendo que ele é uma criança, sentindo como criança, Deus diz para ele, não diga que você é uma criança. Mesmo você sabendo que é, mesmo você sentindo que é uma criança, não diga que você é uma criança, porque você vai onde eu te mandar. Aleluia. Tudo que eu disser para você falar, você vai falar. Não tenha medo. Aleluia. Amém. Então, amados, nós entendemos que o plano de Deus para a minha vida nunca é cedo demais para começar. Amém? Algumas pessoas dizem, olha, quando eu for mais velho, eu vou entrar nessa onda aí de servir ao Senhor. Quando eu tiver assim, já desfrutar do mundo, de tudo que o mundo tem para dar, para os jovens da minha idade, então realmente aí eu vou servir ao Senhor na igreja. Quando na verdade, queridos, existe um plano de Deus para a tua vida e começa antes que você foi formado do ventre da sua mãe. Aleluia. Começou antes de você ser formado. A Bíblia fala no versículo 5, Deus já te conhecia. Deus já sabia quem você era. Ele já havia projetado para você um plano. Ele já havia colocado e te inserido dentro de um propósito. Então você não é cedo demais para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Você não é cedo demais para andar de acordo com a palavra de Deus nos instrui a andar. Aleluia. Eu estava estudando e eu comecei a pesquisar a palavra extraordinário. Amém? E eu encontrei algumas definições no dicionário para a palavra extraordinário. Porque
o tema desse nosso evento é Vivendo o Extraordinário. Então, o que é extraordinário? Qual é a proposta que a minha liderança tem quando ele diz que eu devo viver, quando a minha liderança diz que eu devo viver uma vida extraordinária? E eu pesquisando encontrei algumas coisas aqui bem interessantes, né? A palavra extraordinário significa que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, que é fora do comum. Amém? Uma outra definição, que não é regular, é fora do estabelecido, que se caracteriza por ser raro, por ser excepcional, por ser notável. Eu gostei dessas definições que eu encontrei. Que é digno de grande admiração, fabuloso, inacreditável. Que foi encarregado de tarefa especial. Deixa eu te dizer, você foi encarregado de uma tarefa especial. Aleluia. O plano que Deus tem para a sua vida, querido, não vai acontecer de forma natural, não vai acontecer você vivendo na esfera do natural, não vai acontecer você vivendo na esfera do terreno. As coisas que Deus tem para operar na tua vida serão operadas de forma sobrenatural. Aleluia. Deus te chamou para viver verdadeiramente no extraordinário, fora do comum, fora do previsto. Ou seja, um adolescente da sua idade ou um jovem da sua idade, o mundo já tem um padrão para isso. O mundo já espera de você algo. O mundo já olha para você e vê a previsão de um comportamento de um adolescente é esse. Mas eu quero te dizer nessa noite que com Deus as coisas são diferentes. Aleluia. O que o mundo determina como padrão para você, a Bíblia determina outro tipo de padrão para você. Então, viver o extraordinário é viver aquilo que é fora do previsto. Aleluia. É viver fora do comum. O que um adolescente comum faz hoje, pronto, é justamente o contrário que você vai fazer para ser extraordinário. Aleluia. O que o mundo espera de você, nessa idade que você está, pronto, é totalmente diferente. Para você viver o extraordinário, tem que ser fora do comum, tem que ser fora do previsto, tem que sair da caixinha, tem que sair da limitação que o mundo impôs para você. Aleluia. Ele continua dizendo, aquilo que não se faz de maneira habitual. Eu gosto dessa outra definição aqui, que significa que você é excessivo em quantidade ou em intensidade. Extraordinário é você ser excessivo em quantidade e em intensidade. Aleluia. E você sabe, não é? Jovens têm já a fama de ser intenso com aquilo que faz, não é? Intenso na maneira de viver, não é assim? Bem, Deus espera que você seja intenso. Deus espera que você seja fora do comum. Amém? Deus não quer que você ande de acordo com os padrões que o mundo estabeleceu para você, mas para você viver o extraordinário, você vai ter que quebrar esse vício. Você vai ter que quebrar esse círculo vicioso. Você tem que sair fora daquilo que é comum. Você tem que sair para fora daquilo que o mundo estabelece para você como regra, porque você é de tal idade, então é assim que você se comporta. E eu tenho um versículo para provar. Que nós não deveríamos, como jovens ou adolescentes, viver dentro de um padrão que o mundo estabeleceu para nós. Deus espera que você viva da forma como Ele declarou e determinou para a sua vida. Amém, 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 aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Eu estou lançando alguns fundamentos nessa noite. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4,
versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Vou tomar da minha aguinha aqui, do meu copinho especial. Eric fez isso ontem, eu também vou fazer hoje. Aleluia. 1 Timóteo 4,12. Aleluia. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? No mundo normal, as pessoas iriam dizer que os adultos é que deveriam ser o exemplo. Um exemplo estabelecido diante de nós, para nós acompanharmos esse exemplo que já existe. Mas a palavra de Deus diz que você jovem, você adolescente, é que deve ser um exemplo para os fiéis. Aleluia. Lembra que eu falei de extraordinário ser fora do previsto, fora do comum? Porque no mundo comum, o que é certo é a mocidade que observe os adultos e vejam como é que eles fazem as coisas e se comportem como os adultos se comportam. Mas quando você chega na palavra de Deus, ele diz que ninguém deve desprezar a tua mocidade. Ninguém deve desprezar a tua juventude, porque você foi colocado por Deus para ser um exemplo. Aleluia. Você foi colocado por Deus para ser um exemplo. Os adultos devem olhar para você, adolescente, e dizer: rapaz, eu preciso desse entusiasmo. Aleluia. Os anciãos da igreja precisam olhar para você que é adolescente e dizer: rapaz, eu quero amar como esse povo jovem ama. Eu quero ter fé como esse povo tem. Eu quero andar no Espírito como esse povo anda. Eu quero ter o tratamento correto. O meu procedimento tem que ser igual a esse povo da juventude. Você percebe que Deus está te colocando como exemplo? Alô? Eu perdi você agora? Porque quando se fala de você ser exemplo, significa que é responsabilidade sobre os teus ombros. Significa que existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é sua a fazer. Existe uma parte que cabe a você fazer. De ser exemplo na palavra, no procedimento, na forma como você trata as pessoas. Aleluia. Na forma como você ama as pessoas. Ser um exemplo na fé. Aleluia. Ser um exemplo no Espírito. Ser um exemplo de santidade. Aleluia. Deus colocou você, jovem e adolescente, como um exemplo para a igreja. Isso é viver o extraordinário. Porque é viver fora do comum. Não é aquilo que é previsto. O previsto pelo mundo é de você ser uma aborrecente. Já ouviu esse termo? Ah, meu filho, ele não é um adolescente, não. Ele é um aborrecente. Porque você vive dando trabalho para sua mãe. Mas não é isso que a Bíblia diz que você, como jovem, deve ser. Então, o que é previsto pelo mundo, para você viver o extraordinário, você tem que ser justamente o contrário. Fora do previsto. Aleluia. Um jovem cheio de problemas, um jovem cheio de condições interiores que fazem ele tomar decisão errada uma após a outra. Isso não é viver o extraordinário. Isso é o padrão do mundo. Isso é o que o mundo determinou para a sua vida. Mas deixa eu te dizer, antes de que você foi formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Ele te chamou. Aleluia. Deus já tinha um plano para a tua vida, querido. E Deus colocou você como um exemplo. Então, vivendo o extraordinário, é viver fora do que é previsto.
É sair daquela previsão que o mundo dá, que você como adolescente tem que fazer assim, vai ser assim, e você aborrece, e você é rebelde, e você é desobediente. Não, para viver o extraordinário, tem que sair disso. Tem que sair do que é previsto. Amém? Então, Paulo instruindo a Timóteo, um jovem ministro, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas você seja um exemplo para os fiéis, exemplo para os da igreja, um exemplo em todas essas áreas, na palavra, no procedimento, ou seja, na conduta, no amor, no espírito, na fé, na santidade. Aleluia! Significa, querido, que nós precisamos melhorar mais. Aleluia! Para vivermos o extraordinário, existe um nível, um patamar que Deus espera de nós para andarmos. Aleluia! Então, se para o mundo é normal um adolescente desobedecer os pais, então para você viver o extraordinário, você vai obedecer. Aleluia! Viver o extraordinário é limpar o teu quarto. Oh, aleluia! Eu sabia que não ia ter muito aleluia. Eu falei para o pastor para ele fluir. Falei, Marcos, flua. Aleluia! Viver o extraordinário é não fazer sua mãe de empregada. Aleluia! Viver o extraordinário é cumprir com as regras da casa. É obedecer os seus pais ou a sua avó, ou quem quer que seja que esteja responsável pelo seu bem-estar. Isso é viver o extraordinário. Senhor, eu quero fogo, eu quero sobrenatural, eu quero andar sobre as águas como Pedro, eu quero orar e fogo descer do céu. O quê? Pronto. Para viver o extraordinário, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Aleluia. Talvez você já tenha ouvido o meu testemunho no JPN, eu ministrei aqui alguns anos atrás. Eu fui a primeira pessoa a me converter da minha família. E a minha família era totalmente cristãos, totalmente. Quando eu me converti, eu experimentei perseguição dentro de casa. E eu nasci praticamente dentro de uma roda de oração. Nasci de novo dentro de uma roda de oração, praticamente. E nós tínhamos esse hábito lá em BH, eu sou de BH, da gente subir o monte para orar. E eu não podia subir um monte para orar, porque os meus pais não deixavam eu orar. Na verdade, o meu pai, quando eu me converti, ele arrancou a porta do meu quarto. Porque ele iria me monitorar e eu não podia orar em casa. E você está aí todo assim porque você tem que ter o seu espaço, sua privacidade. Aleluia. Ai, minha mãe não me dá privacidade. Eu quero um telefone, um iPhone 7. Mas é para eu fazer o que eu quero. E quando, na verdade, querido, se você vive debaixo do teto do teu pai, vive debaixo do teto da tua mãe, até você sair de lá, até o que come, você deveria ser grato por isso. Aleluia. E se naquele dia a tua mãe não quis fazer arroz por algum motivo, você levanta as mãos e fala, pai, obrigado, porque tem um prato para eu comer. Aleluia. Aleluia. Então, essa regra de respeitar a minha privacidade lá na minha casa não funcionava. Entendeu? A privacidade era dos meus pais. Então, eu estava dentro da casa deles, de menor de idade, convertida, sendo perseguida, e eles arrancaram a porta do meu quarto para eu não orar. Então, eu orava nas madrugadas, quando estava todo mundo dormindo, e eu enfiava um travesseiro na minha cara, no meu rosto, e orava assim para que o som da minha oração não acordasse eles. Eu já apanhei várias vezes por estar orando em casa.
E para eu subir o monte para orar, você não tem noção, eu orava, eu jejuava, eu cria em Deus, para poder ir para a igreja. E alguns de vocês aí, a mãe manda vocês para a igreja, se bobear, você dá uma meia volta e vai para outro canto. Mas eu precisava crer para ir congregar. E no dia que os meus pais diziam que eu não podia ir congregar, eu não iria, não ia. O fato de eu ficar em casa não significava que eu estava desviando. Eu estava obedecendo os meus pais. Obedecendo. Porque você sabe, uma vez que você nasce de novo, ninguém é capaz de tirar Jesus do seu coração. Meus pais não podiam tirar Jesus do meu coração. Aleluia. Haviam algumas coisas que eles faziam. As minhas irmãs incitavam os meus pais para me bater. Eu já levei peia, entendeu? De cinto, de couro. Sem razão. Eu sei que você fala, Sheila, eu também, sem razão. Eu não sei se no seu caso, mas no meu caso, era sem razão mesmo. Porque eu estava orando, lendo a Bíblia, e quando eles viam que eu estava orando ou lendo a Bíblia, era peia. Aleluia. Mas sabe, queridos, que porque eu resolvi obedecer ao Senhor, eu resolvi obedecer o que a Bíblia me fala, mesmo os meus pais não sendo crentes na época, hoje eles foram alcançados, aleluia. Hoje eles reconhecem a bênção que eu sou na vida deles, porque foi através de mim que eles se converteram, através de mim que eles se converteram. Por quê? Porque eu não dei um motivo sequer, para eles dizerem, não, esse negócio de cristão aí não está com nada não, porque se fosse cristão mesmo, me obedeceria. Eu obedeci, queridos, num momento que não era confortável obedecer. Aleluia. Então, viver o extraordinário é fazer aquilo que não está previsto para a tua idade. É viver em santidade, porque o mundo diz que nessa idade você tem que realmente usufruir de tudo que você tem, como Eric pregou aqui ontem tão bem, explorar o seu corpo, descobrir, se descobrir. Querido, você já se descobriu em Cristo. Aleluia. Aleluia. Viver o extraordinário é você não seguir os moldes e os parâmetros do mundo para conduzir a tua vida, mas é você seguir o que a palavra de Deus diz e permanecer com o que a palavra de Deus diz, independentemente. Aleluia. Viver o extraordinário, queridos, é você sair da sua limitação, é sair e deixar Deus operar na tua vida. Aleluia. Eu tinha 15 anos de idade quando me converti. E no momento que eu me converti, Deus falou coisas grandes, tremendas comigo. E eu pensei, vai acontecer segunda-feira. Aleluia. Era um dia de sábado. Eu falei, segunda-feira vai tudo se cumprir. Segunda-feira chegou. Nada se cumpriu. E eu comecei então a ir arrumar minhas malas, porque eu pensei, eu vou pregar o evangelho nas nações, então eu tenho que viajar. E literalmente, enquanto eu arrumava minha mala, Deus falou comigo. E Deus disse, o que é que você está fazendo? Eu olhei para trás, pensei que tinha visto, né, ouvido alguém do lado de fora, mas era aqui que ele estava falando comigo. Aqui, por dentro. E ele disse para mim, não, você vai servir na sua igreja local. Tudo que eu queria é fazer jocum, porque todos os meus amigos estavam fazendo jocum. Fazer jocum na época era moda. É chamado, vai para jocum. Eu pensei, eu sou chamado, eu vou para jocum. Mas Deus falou comigo, não, com você vai ser diferente. Com você vai servir na igreja local. E sabe, amados, que servindo a Deus, obedecendo os meus pais, nem sempre foi confortável para mim. Porque eu pensava, meu Deus, eu não estou querendo ir à boate. Eu não estou querendo ir para a balada. Eu não estou querendo ou tendo influências erradas. Eu só quero ir para a igreja. Ir para a igreja. Só quero ir para a igreja. Eu só quero poder orar abertamente na minha casa, no meu quarto. Mas esse direito eu não tinha.
E pelo fato de eu não ter esse direito dentro da casa dos meus pais, eu obedecia aquilo que eles estabeleciam para mim. Me desviei por causa disso? Não, não. Era aí que eu comia Bíblia. Aleluia. Não, não vai para a igreja hoje, vai ficar em casa. Ah, é? Bíblia. No meu quarto. Aleluia. Não vai orar hoje. Ah, é? Deixa dormir. Porque, você sabe, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Você não vai deixar de servir a Deus porque o seu pai é contra você servir ao Senhor. Agora, existe um parâmetro onde você pode obedecer os seus pais, estar em sujeição e submissão a eles. E ainda assim, queridos, ainda assim está em linha com a palavra. Aleluia. Então, viver o extraordinário é muito mais do que a gente pensa, tem muito mais responsabilidade da nossa parte do que da parte de Deus. Porque da parte de Deus, Ele já fez o que precisava fazer. Aleluia. Olha só o que diz Hebreus no capítulo 12. Abra lá comigo, por favor. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Tem uma versão que diz, nos desembaracemos de todo peso. Amém? E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Então, nós sabemos que existe uma carreira que está diante de nós. Existe uma carreira que foi proposta diante de nós. E o escritor de Hebreus, ele diz, olha, já que temos tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem é essa de testemunhas? Hebreus capítulo 11 inteiro. Homens e mulheres que pela fé subjugaram reinos. Pela fé teve os seus mortos trazidos à vida. Pela fé, foram movidos como Noé, daquilo que era invisível, e construiu uma arca como nunca alguém antes havia feito. Aleluia, pela fé. Então nós temos uma grande nuvem de testemunhas no capítulo 11. E ele diz, olha, já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos. Essa palavra deixar todo embaraço ou desembaraçarmos significa literalmente tirar do caminho. Aleluia. Deus estabeleceu um plano para a tua vida. Existe uma rota para você percorrer. E quando você encontra algum embaraço, a Bíblia diz que você deve tirar do caminho. Aleluia. E continuar a tua carreira, continuar a tua caminhada. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Aleluia. Você não pode correr livremente se tem obstáculos na tua frente. Então você literalmente tira do caminho. Aleluia. Para você passar. Tira literalmente do caminho para você avançar. Sabe, queridos, um embaraço não é necessariamente um pecado. Porque ele fala de embaraço e peso e o pecado. Então ele fala de duas coisas distintas aqui. Ele fala do pecado, que nós já sabemos o que é. Mas ele fala de embaraço. E sabe, embaraço não é necessariamente pecado. Amizade com aquele teu amiguinho, amizade com aquela tua amiguinha, não é necessariamente pecado, mas pode ser um embaraço. Aleluia. Está aqui ainda? Amizades erradas pode ser um embaraço na tua vida. Más influências pode ser um embaraço na tua vida. Ao longo da minha caminhada, Deus falou comigo a respeito de algumas pessoas com quem eu me relacionei, querido. Deus disse, pare. Aleluia.
Eu estava namorando, como toda jovem da minha idade fazia. E Deus disse, não quero namoro. Aleluia, ficou bem sério agora. Não era um pecado namorar. Mas para a minha vida, aquela pessoa era um embaraço. E a Bíblia fala, deixe todo o embaraço. Aleluia! Se você quer correr a tua carreira, meu querido, se você quer viver dias extraordinários sobre a terra, se você quer viver o extraordinário de Deus para a tua vida, olha só que maravilha, você vai ter que fazer algo extraordinário. Não é só Deus que tem que fazer o extraordinário, não. Você tem que fazer o que é extraordinário. Você tem que fazer aquilo que é fora do previsto. Você tem que fazer aquilo que é fora do comum. Aleluia. É fora do comum alguém da tua idade não ter um namorado. É fora do comum alguém da tua idade não ter uma namorada. Está tudo bem, você está vivendo o extraordinário. Aleluia. 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 Como já foi tão bem ministrado aqui ontem por Eric e hoje, né, pelo seu pastor. Aleluia. Sabe, pode ser que existam pessoas que ao invés de somar com você, ao invés de fazer você ir adiante nas coisas de Deus, elas vão te atrapalhar. Elas vão fazer você ficar, sabe, devagar. E em vários momentos da minha vida, Deus disse para mim a respeito de algumas amizades. Não que eu iria parar de falar com a pessoa. Não é que a pessoa era uma pessoa ruim, não. Era gente boa, era alguém que eu gostava, era alguém que eu amava, era uma grande amiga, um grande amigo. Mas Deus diz, com essa pessoa você só vai até certo ponto. Aleluia. E se você realmente quer viver o extraordinário, você tem que estar disponível para largar, para abrir mão de coisas que são preciosas para você. Aleluia. Sabe, Kathryn Kuhlman, eu sei que talvez, obviamente, alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre ela. Ela foi uma grande evangelista, uma grande mulher de Deus, com um ministério de cura tremendo, grandemente usada na época dela. E Kathryn Kuhlman, conversando com Novel Reis, eles eram próximos, ela disse, eu não posso fazer o que toda mulher faz. Ele perguntou, mas Kathryn, o que você quer dizer com isso? Você não pode fazer o que toda mulher faz? Ela diz, por exemplo, eu não posso ir para o shopping. Ele não entendeu, ele falou, mas o que há de errado no shopping? Você sabe, ir para o shopping não é pecado, amém, gente? Ela disse, eu não posso fazer o que toda mulher faz, ir para o shopping, dar uma volta, gastar o dia. Não quando eu tenho uma cruzada de cura para fazer naquela noite. Não quando eu tenho pessoas que dependem da unção de Deus que opera na minha vida para seguirem com a vida delas. Ei, querido, tem gente que depende de você. Aleluia! Tem gente que só vai ser alcançado através da tua vida. Então deixa eu te dizer, você não pode fazer coisas que adolescente faz. Aleluia! Eu não estou dizendo que é errado, que é pecado ir para o cinema, mas muitas vezes Deus vai falar para você, deixa o filme e vai orar. Aleluia! Mas Senhor, o lançamento, aquele filme da Marvel, que eu estava esperando, meu super-herói, meus amigos tudinho estão indo, vão até para João Pessoa, porque lá tem um cinema bacana, poltronas que viram, deita, é bacana, depois você vai lá. E você pensa, mas os meus amigos vão desfrutar de um tempo maravilhoso no cinema, depois vão para a pizza. E Deus fala, hoje não. Aleluia. Viver o extraordinário, queridos, vai
vai fazer você renunciar a certas coisas que não necessariamente é pecado para a tua vida. Qualquer outro jovem pode fazer e não é um pecado, mas para você pode ser um embaraço. E porque você ama tanto o extraordinário na tua vida, e você deseja tanto esse extraordinário, e você fala tanto o extraordinário, e você prega tanto o extraordinário, e você confessa tanto o extraordinário, e você quer ver tanto esse extraordinário acontecer na tua vida, que você fica consumido pelo extraordinário. Aleluia! E de repente o cinema, é bom você ter ido com os amigos, mas ficar com o Senhor é melhor. Aleluia. Aleluia. É bom ter um dia de passeio em João Pessoa, mas ficar com o Senhor na intimidade da sua palavra é melhor. Aleluia. Então existem algumas coisas que eu e você, não é que seja pecado fazer, mas algumas coisas por causa daquilo que Deus está te levando. Entenda, querida, a sua rota não é a rota de todo mundo. Aleluia! Ah, mas o que é que tem fazer? Não tem problema nenhum. Olha só, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Todo adolescente dessa idade faz, mas você não é qualquer adolescente. Você é fora do comum. Você é fora do previsto. Você é extraordinário. Você tem uma tarefa especial. Aleluia. Você nasceu para coisas grandes. Você nasceu para vencer. Você nasceu para correr. Você nasceu para tirar um embaraço da tua frente e continuar saltando, continuar voando, continuar correndo. Aleluia. Sabe aquela passagem? Jesus disse para os discípulos, né? Pisará a serpente. Lembra disso? Em Marcos, de você passar por cima, pisar a serpente, pisar sobre o diabo. É você passar por cima. Não é você chegar lá, ele está lá, e você fala, diabo, por favor, assim, entendeu? E aí, vai me dar uma brechinha para eu passar? Não, é você passar por cima. Aleluia, na sua carreira, querido, na sua caminhada com o Senhor, se o diabo não sai da tua frente, não, você passa por cima dele. Aleluia. Deus nunca te falou para você pedir licença ao diabo. Deus nunca disse para você pedir, implorar, por favor, me deixe em paz, sai do meu caminho. Não, pisarás. Aleluia. Amém. Atropele o diabo que vem contra você. Atropele ele na tua frente. Não deixe o diabo impedir a sua caminhada. Não deixe o diabo impedir a sua carreira. Avance com aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Avance com o que Ele tem para a tua vida. Sabe 1 Samuel, vamos abrir lá rapidinho. 1 Samuel capítulo 10. Aleluia. 1 Samuel capítulo 10, você se lembra bem dessa passagem? Saul já estava sendo estabelecido como rei de Israel. 1 Samuel no capítulo 10, versículo 6. Samuel diz para ele, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aleluia. Ele estava falando de uma unção que viria sobre Saul. Essa unção faria Saul ser diferente. Sabe, queridos, o Marcos hoje mais cedo, ele estava falando sobre a unção de Deus na nossa vida. A unção que estava aqui presente para libertar. A unção de Deus que estava aqui presente para curar coisas. Curar enfermidades, curar depressão. Todas essas coisas, sabe? A unção de Deus na nossa vida, quando ela vem sobre nós, queridos, vai nos fazer ser um novo homem, uma nova mulher. Uma pessoa diferente.
Um adolescente cheio do Espírito Santo é um adolescente diferente. Aleluia. Você sabia que eu sou tímida? Eu sou muito tímida. Quando você me vir por aí, eu não falar com você, é timidez. Venha e fale você. Mas no púlpito eu sou diferente, mas naturalmente falando, e antes ainda de Jesus, meu Deus, era pior ainda. Se você me perguntasse a hora, eu ficava vermelha, começava a gaguejar. Eu não conseguia falar diante de pessoas assim. Era um tormento terrível. A timidez já me atrapalhou muito em várias coisas, em vários momentos na vida. Já perdi chances profissionais por causa da timidez. Mas quando o Espírito Santo, aleluia, vem sobre você, querido, quando ele entra dentro de você através do novo nascimento, e quando ele vem sobre a tua vida, você se torna um novo homem, você se torna uma nova mulher. Aleluia, a capacidade de Deus vem sobre a tua vida. E como adolescente, não importa qual a idade que você tem, é isso que Deus disse para Jeremias, não diga que você é uma criança, porque mesmo você se vendo como tal, mesmo você sentindo como tal, você não é uma criança. Não quando eu coloco a minha mão sobre você, não quando a unção de Deus está operando na tua vida, não quando eu tenho um plano e um chamado para a tua vida, aleluia. Não diga eu sou uma criança. E Saul aqui, ele recebeu instruções da parte de Deus, através do profeta Samuel. Versículo 8, ele diz, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Olha que coisa interessante. Samuel diz para ele, olha, você vai até Gilgal, chega lá, a gente vai oferecer holocausto, sacrifício ao Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai me esperar chegar, porque eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você vai ter que esperar até eu chegar, para eu te dizer o que você vai fazer. Não, esse negócio está errado. Eu vou esperar você chegar, para você me dizer o que eu vou fazer, me diga logo, homem. Que história é essa? Diga logo. Por quê? Porque essa geração é a geração do micro-ondas. Já ouviu falar da geração micro-ondas? Tudo pronto instantaneamente. Pega um saco de pipoca, coloca lá dentro, 1 minuto e meio depois, 2 minutos, dependendo da potência do seu micro-ondas, um saco de pipoca está lá diante de você. Você está com fome, pega um congelado, coloca lá dentro, 5 minutos depois tem uma lasanha saborosa para você experimentar. Geração micro-ondas. Só que Samuel disse para Saul, vá até Gilgal, fique lá, me espere, a gente vai fazer o holocausto, vai fazer tudo direitinho, me espere chegar, porque quando eu chegar eu vou te dar instruções. E você sabe o que aconteceu, né? A Bíblia fala no capítulo 13, que Saul, ele estava esperando Samuel, ele esperou Samuel por um tempo, só que Samuel não apareceu. Aí Saul, bonitão, viu que o povo estava se dispersando dele, aí resolveu, não, eu mesmo vou fazer o sacrifício, eu mesmo vou oferecer o holocausto ao Senhor. E ele infringiu uma lei de Moisés quando ele fez isso. Então, quando Samuel chegou e viu a besteira que Saul havia feito, Samuel disse, você agiu loucamente, tu não tem juízo na tua cabeça. E ele começou a profetizar e dizer, Deus ele já escolheu para ele um outro rei. Ele escolheu alguém segundo o coração dele. Não é interessante que Samuel, para falar a respeito de Saul, que não tinha tido a paciência de esperar na presença do Senhor, não teve a paciência de esperar na presença do Senhor, Samuel disse, o Senhor já proveu para si um segundo coração dele.
Significa, queridos, obviamente que não foi só porque ele não teve paciência para esperar. Houveram outras coisas na vida de Saul que fez ele ser rejeitado como rei. Mas não é interessante que naquele momento, quando ele não tem paciência para esperar, ele mesmo faz o holocausto. E Deus, através de Samuel, diz para ele: eu já escolhi um segundo o meu coração. Ou seja, alguém que está na presença do Senhor e não tem pressa de sair dali, e que opera na paciência que precisa operar, é alguém que é segundo o coração de Deus. Aleluia. E sabe, como jovem, eu sei que existe essa pressa em você, essa urgência em você, de fazer o plano de Deus logo, né, das coisas se cumprirem como Ele falou, da vontade de Deus acontecer na tua vida, da promessa que Ele deu para acontecer na tua vida, mas... aleluia, a instrução é: vá e me espere, porque lá eu vou te falar mais coisas. Aleluia. Sabe, existe um caminho que Deus determinou para cada um de nós, queridos, e é um caminho de fé. Ele não vai te dar os próximos 10, 20 passos que você tem que fazer. Ele não vai te dar os próximos 20, 30 anos da tua vida. Não. Ele só quer que você tenha paciência de esperar na presença dEle. Para receber a próxima instrução. E quando você receber a próxima instrução, aleluia, Ele vai te dar mais outra instrução e você vai agir dentro daquela instrução. Deus, Ele nunca opera com você 10 anos, 20 anos. Ele vai te mostrar flashes do que vai acontecer no teu futuro. Mas passo A, B, C, D, toma aqui, faz as... não, é passo a passo. Ou seja, é necessário uma total dependência sua e minha do Senhor. Viver o extraordinário como adolescente nessa era do instantâneo. É aprender a estar na presença do Senhor e esperar lá até Ele dizer: saia. Aleluia. Ai, mas Instagram, Facebook, WhatsApp. Outra dica: quando vai orar, que ele desliga essa bênção. Amém. Tenha o seu momento de qualidade com o Senhor. Aleluia. Eu me lembro, eu passei 3 dias dentro do meu quarto, estudando João 14, 15, 16. Minha mãe batia na porta e dizia: vai comer não? Não. Aleluia. Na presença do Senhor. Desfrutando da palavra dEle, me alimentando da palavra dEle, colocando fundamento aqui dentro. Aleluia. Por quê? Porque eu sabia que o plano de Deus na minha vida, para ser cumprido, precisava da minha colaboração, precisava do meu empenho. Aleluia. E sabe que alguns de nós não estamos dispostos a passar nem 3 horas, imagina 3 dias. 3 dias. Agora, eu não estou te dizendo isso para te dizer que eu sou super espiritual. Não, querida, eu estou te dizendo que uma pessoa ordinária qualquer, comum qualquer, pode ser extraordinária. Aquilo que a tua família estabeleceu para a tua vida não precisa ser assim. O que a sociedade falou a teu respeito não precisa ser assim. Para você viver o extraordinário, você pode sair do que é comum. Você pode sair daquilo que é previsto. Aleluia. Olha só o que Isaías fala, vamos para lá. Eu queria chamar os meninos aqui em cima para o louvor. Isaías capítulo 40. Estou começando a querer terminar, viu? Isaías 40. Aleluia. Isaías capítulo 40. Versículo 30. Isaías 40, 30. Diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Agora, não é interessante aqui, porque jovem geralmente tem força, jovem tem
agilidade, intensidade. Jovem, ele tem a intensidade, ele tem força, mas a Bíblia fala que os jovens se cansarão e se fatigarão. Como assim jovem se cansar? Se cansar de esperar. E o jovem que se cansa de esperar na presença do Senhor, certamente cairá. Certamente, não é se talvez, vamos ver, não. Certamente cairá. Você entende que você precisa desenvolver o seu relacionamento com o Senhor? De não se apressar da presença, de sair da presença, da intimidade dEle. Você sabe, nós somos da fé, você nunca sai da presença. Mas existe um momento em que você entra em níveis no reino do Espírito em Deus, aleluia, que você não experimenta dirigindo, conversando com um amigo, trabalhando. É aquele momento que é só seu. Vocês podem começar a tocar alguma coisa aí, obrigada. Aleluia. E ele diz, os jovens certamente cairão. Mas olha o que ele fala, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que não se cansam de esperar, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Eu creio que Isaías falou sobre águia, porque ele não sabia que poderia ter um foguete. Amém? O pessoal preparou o vídeo que eu pedi. Prepararam, Thaisa? Eu queria só que você prestasse atenção nesse vídeo, é bem curtinho. Mas eu quero que você se veja nele. Porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Aleluia. Pode passar o vídeo. Skeleton go for first sequence 4. Copy that. And Jeremy, SOTC, start your display recorder, please. Skeleton go for LHC subdivision. Start is complete. Copy all. Nozzle checkup. Chain is armed. Down suppression water system armed. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que Deus te vê crescendo, subindo. Aleluia. Subirão com asas como águias. Se Isaías entendesse a respeito de foguetes, talvez seria essa imagem que ele daria para aqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Você, como jovem, não pode se cansar de esperar no Senhor. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, eu já estou terminando. Aleluia. Esse é o seu momento com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele tem grandes planos para a tua vida. Ele tem um chamado, um propósito extraordinário para você fazer e acontecer. Mas você precisa desejar a presença dEle. Aleluia. Mais do que nunca, a presença do Senhor. Para você viver o extraordinário. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre os teus filhos, oramos pelos teus filhos nessa noite. Nós declaramos jovens fortes, declaramos jovens, homens e mulheres, se levantando com autoridade, Pai, naquilo que o Senhor tem chamado cada um deles para fazer. Nós declaramos, Pai, dias extraordinários sobre a vida dos teus filhos.
Nós declaramos a tua unção, pegando junto com eles e fazendo o extraordinário acontecer na vida deles, Pai. Nós declaramos a unção que despedaça todo o jugo, Pai, despedaçando todo o jugo mesmo do diabo sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus nós declaramos atitudes mudadas. Aleluia, vá em frente, se arrependa de algumas coisas que o Senhor te mostrou. Vá em frente e abra o teu coração naqueles lugares que Deus estabeleceu para a tua vida e que você não deixou Deus entrar naquelas áreas da tua vida, querido. Para viver o extraordinário você precisa dar de si totalmente. Aleluia, nós nos damos totalmente ao Senhor nessa noite. Nos entregamos totalmente ao teu plano, Senhor. Nos entregamos totalmente à tua vontade, Senhor. Oh, faça em nós o teu querer, meu Pai. Faça em nós a tua vontade, Pai. Queremos ser uma geração que sabe esperar no Senhor. Queremos ser uma geração que voa alto, Pai. Que sobe alto como um foguete. Oh, que não se prende a nenhuma coisa natural, mas avança no poder e na unção do teu Espírito. Nós te louvamos, Senhor.